O nosso tema de hoje, bem-aventurados puros de coração. Então, nós estaremos aqui abordando um dos itens das bem-aventuranças que está inserido no Sermão da Montanha. Nós lembramos que estamos a poucos dias do início do ano, ainda não completamos um mês, e ainda está bem viva na nossa memória toda a atividade que desenvolvemos para o Natal, para o Ano Novo. Atividades essas que tiveram por foco a nossa felicidade. Então imaginamos, idealizamos um ano novo em que seríamos felizes, ou que buscaríamos ser felizes. Mas todos os nossos projetos, com certeza, passaram pelo campo das conquistas materiais. Então, para sermos felizes esse ano, a meta é adquirir uma casa, trocar de carro, fazer a viagem dos sonhos, poder ver o filho entrando em uma faculdade. Sempre sonhos que vão contemplar as nossas conquistas materiais. Dificilmente teremos tido no início do ano ou na época do Natal ideais de vivência no bem, ideais de paz conquistada no apaziguamento das nossas ideias, das nossas emoções, nas leituras edificantes. Por que estamos lembrando disso? Porque vamos falar de felicidade. Não a felicidade no enfoque do homem na matéria, o homem encarnado, mas a felicidade sob a ótica de Jesus. Com certeza, aquelas pessoas com as quais ele convivia tinham esses ideais também. Sonhavam em conquistas de títulos, de posição social, sonhavam em se libertarem do jugo romano, das dificuldades impostas pelo sinédrio, pelo rei da época, e aguardavam um Messias que viesse justamente ter a força para romper com essas dominações, com essas dificuldades do mundo material. Não conseguiram entender o que realmente Jesus veio fazer entre nós. Não conseguiram compreender que Jesus vinha trazer uma nova forma de olhar a vida, de vivenciar a lei divina, de sintonizar com o Pai. Ele que era cercado por criaturas que se julgavam profundas cumpridoras, das leis mosaicas, que para eles era a lei de Deus. Pessoas que aceitavam, acreditavam que eram perfeitas, as filhas diletas, as preferidas de Deus. Então, viviam, na verdade, a lei de Deus, mas sob o foco das necessidades materiais, das ilusões, do poder, da vaidade, do orgulho. Por isso tiveram tanta dificuldade em compreender e aceitar Jesus. Nós temos os registros da passagem de Jesus entre nós nos 4 livros que chamamos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João conviveram com Jesus, ouviram seus ensinamentos. Marcos e Lucas não. No entanto, tiveram a oportunidade de ouvir muito a respeito do que Jesus ensinava, de vivenciar os seus ensinamentos na convivência com Paulo e até mesmo com os outros, com os apóstolos de Jesus. Esses evangelhos não foram escritos de forma imediata. Não era Jesus falando e Mateus ou João anotando. Eles foram escritos posteriormente. Cada um, num determinado tempo, acabou por transcrever os ensinamentos que até então eram passados de forma oral. Então, um fala, o outro repete, vai desenvolvendo uma cadeia de ensinamentos. Então, com certeza, muitos dos ensinamentos de Jesus
não serão apresentados a nós na ordem que foram apresentados por Jesus. Vemos isso no Sermão da Montanha. Mateus nos apresenta esse sermão no capítulo 5 do seu Evangelho. Quando consultamos o capítulo 5, verificamos que tem mais de 40 versículos. Ensinamentos os mais variados. Vai começar com as bem-aventuranças, vai passar pela questão do adultério, do sal da terra, de uma série de outros ensinamentos que, com certeza, Jesus não ministrou no mesmo dia, na mesma hora. É muita coisa para um mestre ensinar aos seus discípulos, aos seus alunos, numa única oportunidade. Até porque Jesus tinha consciência que as coisas devem ser ensinadas aos poucos, devem ser repetidas, devem ser vivenciadas para que o discípulo consiga registrar. Então, quando nós compulsamos esse Sermão da Montanha, nós entendemos que seria uma espécie de resumo de todos os ensinamentos de Jesus e que depois são desdobrados, depois se aprofunda neles. Mas o que nos interessa é a introdução, o conjunto de leis, que nós vamos dizer assim, que chamamos bem-aventuranças. Antes de abordá-las rapidamente, nós sempre lembramos que qualquer cidadão do mundo que tenha cultura, que goste, que se aprofunde no entendimento, na busca do aprendizado a respeito da alma humana, a respeito das religiões, tem um profundo respeito pelo Evangelho de Jesus. O Gandhi não era cristão. E ele fala a respeito do Evangelho, a respeito do Sermão da Montanha, a respeito das bem-aventuranças. Ele fala que se todas as obras religiosas do mundo se perdessem, se não se perdesse o Evangelho, ainda assim teríamos tudo. Se perdesse o Evangelho, mas conservássemos o Sermão da Montanha, que é o seu coração, ainda teríamos o suficiente para nos identificarmos com a lei maior. E se ficássemos apenas com as bem-aventuranças, ainda estaríamos amparados. Isso mostra a profundidade desses ensinamentos. Vários filósofos procuram adentrar no conhecimento, no entendimento desse conjunto chamado bem-aventuranças para o entendimento da alma humana. Como é que começa esse Sermão da Montanha? Como é que Mateus Nolo apresenta a nós? Ele começa dizendo: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Tendo os discípulos ao seu lado, ele assentou e começou a lhes ensinar, dizendo. Então, primeiro a gente percebe, existe uma multidão, como sempre existia ao lado de Jesus. Por onde ele passava, além dos seus discípulos, um grupo de pessoas o acompanhava. Fossem curiosos, fossem carentes de entendimento, fossem os carentes de ajuda para a cura dos seus males, sempre havia um grupo enorme seguindo Jesus. E o detalhe, ele assenta-se, ou seja, era muito comum entre aquele povo essa disposição de ensinar sem pressa, envolvendo-se com os seus discípulos. Então, sentar-se ali não significa que Jesus se coloca na posição do mestre, que se aproxima dos seus aprendizes e que está disposto a ficar ao lado deles o tempo que for necessário. E os discípulos estão ao seu lado. E ele começa a lhes ensinar. Então entendemos mais uma vez que por que Jesus falava por parábolas, por que normalmente os seus ensinamentos eram voltados primeiramente aos discípulos. Porque ele sabia que dentre os que estavam ao seu lado, eram os discípulos os mais preparados para absorverem o conhecimento. E eram eles que tinham o compromisso de depois multiplicarem esse conhecimento. Então, o primeiro alvo do ensinamento são os discípulos. Os demais que estavam à volta também ouviam. A palavra era livre, era franca, mas cada um registrou o ensinamento a seu tempo. Muitos estão ainda hoje encarnados, reencarnados,
e ainda tem dificuldade de entender o que Jesus disse. Então ele ensinou aos discípulos, e ali ele está falando de felicidade. Ser bem-aventurado é ser feliz, é ter ventura. Ventura é felicidade. Então ele vai citar um conjunto de posturas que o Espírito encarnado deve buscar para a sua vida para se transformar. É, a nosso ver, um código de reforma íntima, um código em que buscamos romper com o homem velho que reside em nós e criar novas condições para a nossa caminhada evolutiva. Então ele vai mostrar o que realmente é ser feliz. E ele então diz: são bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Assim foi com os nossos profetas, com Moisés e com todos que me antecederam. Então nós vemos aqui um conjunto de posturas que devemos buscar. E sempre nós vamos perceber que, alcançando essa bem-aventurança, seremos agraciados com alguma coisa. Então os pobres de espíritos, por exemplo, que são os humildes, herdarão ou serão donos do reino dos céus. Os que choram terão consolo. Os que têm misericórdia alcançarão misericórdia. Então, de um modo geral, sempre no futuro. Bem-aventurados sois vós quando realizarem isso, porque obterão aquilo. Então, é um código de transformação. E a gente percebe que é importante ao Espírito entender que essas colocações que Jesus nos apresenta respeitam o nosso livre-arbítrio. Ou seja, quando você fizer tal renúncia, tal transformação, quando você conquistar tal condição, você obterá um resultado. Muito diferente do que a gente vive, né? A gente acha, basta eu trabalhar muito, ganho dinheiro, compro uma casa. Mas muitas vezes é assim que funciona. É mecânico, é automático quase. Nas questões morais e espirituais, nós vamos perceber a necessidade de um esforço muito grande. Por quê? Nós somos espíritos caminhando rumo à evolução. Estamos na evolução, no processo da evolução, mas ainda longe do ápice. Então nós chamamos muitas vezes evolução quando nós tivermos alcançado o ponto de não ter mais nenhuma imperfeição, de não termos mais um débito a ser ressarcido, nenhuma mágoa a nos ferir o coração. Então estamos caminhando no processo evolutivo e estamos bem no início. As nossas encarnações anteriores já nos propiciaram um avanço tecnológico, um avanço cultural, um avanço intelectual e um avanço moral que ainda é primitivo. Ainda nos falta muito. E com certeza, só estamos num planeta de provas e expiações porque temos muitos débitos. Ainda estamos profundamente vinculados a sentimentos inferiores. Orgulho, vaidade, egoísmo. Porque isso faz parte da nossa etapa animal. É herança da nossa etapa de instinto, onde a razão ainda não era preponderante. Então carregamos essa bagagem ao longo do tempo. O homem velho que nós dissemos é a nossa condição de anteriores encarnações, onde falava mais alto a ganância, o desejo do ter, do mandar,
do ser o mais importante entre todos. A gente lembra bem que perguntaram a Jesus quem é o maior no reino de Deus. A preocupação já existia, porque no reino dos homens encarnados, o maior é aquele que detém mais dinheiro, mais poder. Dentre nossos cidadãos aqui do nosso país, nós entendemos como maiores os políticos que nos governam. Não é? Então, do ponto de vista material, os maiores são os que mais possuem, em termos materiais. Deveríamos já entender como os maiores os que têm em si transformações morais significativas, os que já conseguem ver o outro como irmão, já conseguem buscar a igualdade, mas não pensamos assim. Então, no tempo de Jesus, perguntam a ele, e ele vai responder que quem quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor, ou seja, o mais humilde, contemplando lá a primeira das bem-aventuranças, os humildes, os pobres de espírito. Não é? Outra coisa que observamos, na sequência das bem-aventuranças, temos a impressão que ele vai apresentando um determinado grau de importância ou de dificuldade para se obter. Então, ninguém vai conseguir, por exemplo, vivenciar bem a última das bem-aventuranças, que é aquele que é injuriado, perseguido por causa de Jesus, se ele ainda não alcançou a condição do humilde, se ele ainda não carrega a paz dentro de si, se ele ainda não é manso, se ele não é misericordioso. Então, essas bem-aventuranças estão numa ordem em que devemos ir galgando os degraus. Mas a que mais nos interessa hoje, que é importante para nós, todas elas são importantes. O ideal seria que nós nos determinássemos a buscar estudar cada uma delas e analisar como essas bem-aventuranças estão em nossa vida. Nós já conseguimos realizar tal condição? Já alcançamos essa outra? O que eu tenho que fazer para alcançar cada uma delas? Para que possamos ser herdeiros do Evangelho de Jesus. Mas aqui nos traz aqui hoje, bem-aventurados puros de coração. O que vem a ser puro de coração? O Kardec e a espiritualidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós esse tema no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. E além de abordar esse versículo de Mateus, que é o 8º do capítulo 5, ele vai falar do momento em que Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas. Ele vai falar de um outro ponto do Sermão da Montanha, que se relaciona ao adultério, ao pecado por pensamento. Ele vai abordar a questão em que Jesus certa feita foi questionado a respeito das mãos lavadas, da verdadeira pureza, e vai falar dos escândalos. Então, Kardec e a espiritualidade procuram aprofundar esse tema para nós, trazendo esses pontos do Evangelho de Jesus. E nós, então, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa pureza de coração. Quando falamos em pureza, nós imaginamos imediatamente uma questão exterior, né? Falar em limpeza, nós imaginamos uma questão exterior. Então, alguém que chega a esse recinto com a roupa andrajosa, mal cheirosa, né, com sapatos em frangalhos, nós vamos olhar e vai passar pela nossa mente essa ideia do impuro, das condições externas. Não imaginamos que aquele ser que está temporariamente nessa condição de carência material possa ser um espírito elevado, possa ser um espírito devotado ao bem, possa ser um espírito calmo, paciente, resignado. Às vezes nós temos visto pelas ruas, aqui em Belo Horizonte temos observado uma quantidade enorme de irmãos em situação de rua.
Mas temos observado uma coisa interessante. Eles agrupam, passam a viver em determinados pontos. E muitas vezes, ali está uma verdadeira casa. Nós vemos colchões, panelas, vestígios de uma fogueira e temos visto muitos cães. Interessante que observamos muito o carinho e a atenção desses irmãos para com seus animais. E animais com pelagem bonita, que às vezes um cão bem tratado em nossa casa não consegue. Animais que estão ali junto àquelas pessoas numa completa confiança, porque não são maltratados. Então, a nosso ver, isso já denota um coração bondoso. Porque quem já começa a demonstrar carinho, atenção, cuidado para com seres menores da criação, já começa a demonstrar uma grandeza de alma. Em contrapartida, temos encontrado pessoas que são respeitadas na sociedade, que têm títulos, não de nobreza como antigamente, mas títulos de doutores, que tratam esses irmãos inferiores com agressividade, com violência, com descaso. E se fazem isso com os animais, o fazem também com aqueles que estão sob a sua autoridade. Então, são patrões intolerantes, agressivos, são pessoas que tratam seus familiares com agressividade, com desrespeito. Então, nós muitas vezes nos detemos perante as aparências. E Jesus fala disso com clareza, né? Ele foi a um jantar na casa de um daqueles fariseus e nem ele nem os discípulos se preocuparam com o ritual, com a prática exterior de lavar as mãos antes das refeições. Fazia parte da lei mosaica. Não se alimenta sem lavar as mãos. Aí é um verdadeiro ritual, e a gente percebe isso nos rituais da igreja, né? Há um momento em que se lava as mãos, que se enxuga, todo um ritual que era daquela época. Então, eles vão questionar Jesus. No entendimento deles, Jesus e os discípulos eram impuros, porque não se preocuparam em lavar as mãos antes das refeições. E aí o mestre vai dizer a eles que eles mais representavam sepulcros caiados com podridão por dentro. O que ele quis dizer? Quando vamos a um cemitério, olhamos ali, principalmente a época de finados, as lápides muito bem cuidadas. Antigamente era comum pintar, deixar tudo muito arrumadinho. Enquanto a lápide é a aparência exterior do túmulo, dentro dele os corpos estão em putrefação. E se pudéssemos ter acesso a eles, perceberíamos mau cheiro, perceberíamos vermes. Então Jesus fala isso com clareza. Nós estamos ainda hoje, 2000 anos depois, vivendo essa situação. Queremos uma aparência externa perfeita, maravilhosa. Mas o que carregamos por dentro? Muitas vezes, vamos pensar numa profissão. A pessoa é um repórter, é um representante aí da mídia. E ele ali, todo impostado, bem vestido, com fala magnífica, palavreado, irrepreensível, lê textos maravilhosos, mas na intimidade é uma negação do que ele apresenta ali. Então, se não houver uma câmera filmando, ele é capaz de falar coisas horríveis a respeito do seu semelhante. É capaz de tecer comentários destruidores a respeito deste ou daquele, disso ou daquilo. Então, é isso que nós temos que ter essa preocupação. Quando nós participamos de uma atividade numa casa espírita, nós temos diversas situações. Por exemplo, uma delas é a visita a enfermos. Quem se coloca no papel de visitador está assumindo um compromisso maravilhoso. Ele está buscando seguir Jesus no amparo aos que sofrem, levar a palavra amiga, orientação. Mas é preciso estar atento, porque ou ele vai falar do Evangelho de forma decorada, mecânica, automática,
e nem sempre isso aí será suficiente para acalmar o coração sofredor, ou ele vai se trair, não é? Diante do enfermo, por exemplo, ele vai, sem perceber, ele fala, essa vida é muito injusta. Olha que situação, você que é uma pessoa tão boa, não merecia estar vivendo isso. Está contrariando aquilo que ele aprende na doutrina. Não está cumprindo o papel de consolador, de levar o conforto. Então, cada um de nós tem que estar atento para ser no exterior o que somos no interior. Mas se eu for exteriorizar o que eu penso, o que eu sinto, vai ficar difícil, vai ficar feio. Então, vamos começar a transformar o interior. Porque na medida em que o interior está renovado, é fácil. Não precisamos preocupar, vigiar as palavras. Se eu não tenho o hábito de falar palavrão, em lugar nenhum eu vou ter receio de falar. Se eu não tenho o hábito de criticar, de levantar pensamentos de mágoa, de impaciência, de crítica, eu não terei medo em lugar nenhum de fazer isso. Não é? Porque às vezes acontece o que a psicologia chama de ato falho. A pessoa fala alguma coisa e se arrepende. Por quê? Ela não queria falar aquilo, mas pensou. É algo que está dentro dela. Então Jesus fala, né, nesses momentos em que não é o que entra pela boca do indivíduo que lhe faz mal. Mas aí será que ele está atropelando a lei divina? Porque nós temos a lei de conservação. E a lei de conservação nos demonstra que é importante cuidar do corpo físico. O instrumento que Deus nos empresta para essa nossa etapa de aprendizado. E se eu como com as mãos sujas, se eu como alimento deteriorado, eu prejudico a minha saúde. Não. Jesus não estava abonando a falta de higiene. O que ele queria mostrar, aproveitar o momento para o ensinamento. Vocês se preocupam muito com essa questão exterior. Se preocupam muito, porque na verdade, eles nem tinham muita noção do efeito negativo das mãos sujas em relação ao corpo. Era muito mais cumprir um ritual, uma regra que foi imposta 1000 anos antes. Então não é propriamente o cuidado com o corpo, mas o cuidado de estar cumprindo uma regra, sem pensar, sem avaliar. Então Jesus mostra, olha, é claro, o que eu comer com as mãos sujas, o que eu comer deteriorado vai me fazer mal. Mas pode ser um mal passageiro, um mal para a matéria. Mas o que sai da minha boca? O que sai da minha boca, ele fala, é aquilo do qual o seu coração está cheio. Então, se eu falo palavras amargas, se eu falo palavras que desestimulam meus companheiros de viagem, se eu falo coisas que magoam o outro, eu estou nada mais, nada menos trazendo à tona a minha amargura, a minha intolerância, a minha impaciência e contagiando o outro. Na semana passada, um companheiro nosso apresentou esse estudo lá na casa de Sheila. E ele contou uma historinha que vale a pena repetirmos aqui. Ele falou rapidamente, ele é um professor aqui da PUC, ele e um colega estavam em trânsito, eles foram fazer um curso fora, tinham que pegar um avião para voltar para cá. Só que o colega tem um pavor insano de avião. E por cargas d'água, não se sabe por que cargas d'água, exatamente naquele dia houve uma pane no avião e o comandante avisou, olha, não vamos poder sair agora. Vamos ter que esperar resolver esse problema. E o rapaz já estava roendo as unhas. Nisso, 3 pessoas que estavam sentadas lá na sala começaram a comentar a respeito de tragédias, mais e mais tragédias. O que aconteceu isso com o avião X, aconteceu aquilo com o Y. E o rapaz estava em tempo de ter uma síncope. Meu Deus, eu vou ter que viajar, eu tenho que voltar para casa. Já está com um problema no avião, não sabemos que hora vamos poder sair daqui. E ouvindo essas histórias, então coube ao nosso companheiro, no momento próprio, que foi dado a ele a oportunidade de pedir carinhosamente às irmãs que mudasse o tônus da conversa.
Então, num momento de tensão, é importante vigiarmos para não falar algo que aumente a tensão. No momento de angústia, é importante falarmos algo que anime, que encoraje as pessoas. E, infelizmente, na maioria das vezes é o que acontece. Então, a pessoa está viajando de carro, família toda dentro do carro. Aí vai subindo a Serra de Igarapé. Aí começa uma delas lá. Nessa curva aqui aconteceu isso. Daí a pouco, olha, nesse ponto aqui, meu Deus, quem está dirigindo vai ficando tenso. Então é importante estarmos atentos a isso. A gente às vezes nem percebe. Um comentário tão bobo, simples, foi só quis contar um caso. Mas não é o lugar nem a hora. Aliás, seria melhor que não se contasse hora nenhuma. Eu passo na estrada, eu me lembro que ali houve um acidente, uma prece para os envolvidos. Uma vibração positiva para os espíritos que porventura ainda estejam ligados àquele ambiente. Porque os ambientes ficam, muitas vezes, sendo a morada das entidades necessitadas por muito tempo. E cada um que passar ali e lamentar o ocorrido, estará dando força negativa para que ele continue ali em sofrimento. Isso quando ele não entra naquele carro e fala, encontrei alguém que tem pena de mim, e vai junto. Então, até mesmo por egoísmo, nós devemos estar buscando higienizar o nosso pensamento. Trocar as nossas formas de pensamentos negativas por positivas. Trocar a amargura pela esperança. O pessimismo pelo otimismo. Porque vamos sofrer profundamente se continuarmos nos envenenando por dentro. Nós temos uma obra muito interessante de Emmanuel que se chama Pensamento e Vida. Ali nós vamos perceber como o nosso pensamento comanda a nossa vida. Como o pensar é forte na nossa caminhada. Então, muitas vezes, nós não exteriorizamos o pensamento, mas ele continua a existir. E ele é energia, então ele extrapola as fronteiras do nosso cérebro físico e é sintonizado pelos amigos, pelos acompanhantes espirituais. Estão sempre procurando alguém com o qual ele se afine. Então é importante essa questão. Quando se fala que pureza de coração, nós estamos falando de pureza de pensamento, pureza de alma, pureza espiritual. É procurar não alimentar mais ou dar guarida aquelas nossas tendências antigas, porque senão o homem velho vai continuar existindo com uma força muito maior do que aquilo que nós temos que ser hoje, não é? Uma coisa que nós temos também que ter em mente, a questão do preconceito. Nós estamos vivendo uma época em que o preconceito está aí de uma forma assombrosa. A ideia que a gente tinha é que quando a gente chegasse lá no ano 2000, nós já teríamos evoluído tanto que não teríamos mais uma série de defeitos, de dificuldades, que a nossa sociedade já estaria livre de uma série de mazelas. Pensávamos que preconceito era coisa de antigamente. Não era, não é. E nós ainda vamos demorar um pouquinho a nos libertarmos dele. Parece que agora nós nos sentimos livres para sermos preconceituosos. Antes ainda escondíamos, ainda tentávamos controlar. Mas parece que agora nós não estamos mais nos importando. Então o preconceito está aí em todas as direções. Vimos só o título de uma pequena reportagem em que um ator negro, mulato, namora uma atriz loirinha e ele falando que o preconceito dói demais. Em todo lugar que ele está com a moça, ele sente nos olhares, nas atitudes das pessoas o preconceito. Então nós não precisamos verbalizar. Jesus fala, né, o que sai da boca. Nós hoje estamos traduzindo o nosso pensamento com um olhar, um levantarzinho do cantinho da boca, um jeito com os olhos, é o suficiente para o outro perceber o descaso, o desrespeito
em relação à sua pessoa. Então, há uma historinha também muito interessante. Na escola, é muito comum, muitas vezes, um professor visitar um outro turno, um professor ir eventualmente substituir um colega que está com licença médica, 1 semana, 3 dias, 1 dia, num turno em que os meninos não o conhecem. E aconteceu de uma professora estar fora do seu turno e ir para uma determinada turma aplicar uma prova. E em determinado momento, uma aluna fala assim: professora, eu não estou entendendo essa pergunta, me explica. Imediatamente um garoto levanta a cabeça e fala: professora? Pensei que era faxineira. Quer dizer, não estava nem prestando atenção na atividade dele para dar essa resposta. Então é uma coisa de se achar engraçada. Como se dissesse assim: o que uma faxineira veio fazer aqui na sala, ocupando o lugar da professora? É como se dissesse: faxineiro não tem competência de dar a assistência à turma. Então nós tínhamos uma preocupação muito grande na direção da escola em mostrar para os nossos alunos que todos ali dentro eram educadores. Desde o porteiro, que chamava a atenção do menino por estar fazendo alguma coisa lá na rua: ah, eu estou na rua. Não, você está em frente à escola, você é reconhecido como aluno da escola, então você tem que comportar-se como tal. Desde o porteiro, desde aquele que estava lá, o encanador que apareceu aqui hoje, nem conheço, mas respeite. É um ser humano, é um profissional. Na tarefa dele, ele está fazendo bem para a coletividade. Então, muitas vezes, as coisas acontecem dessa forma. É outra historinha também de criança. A moça tinha um filho, mais ou menos de uns 6 anos, e de vez em quando ela levava um coleguinha para brincar com ele. Um dia a mãe pediu que ela fizesse o favor de levar o menininho para casa. Na hora de ir, ela tinha um Fusca. E o menino não queria entrar nesse Fusca. Com muita luta, ela conseguiu convencê-lo. Ele entrou emburrado e falou assim: ô, dona mãe do Pedro, eu odeio Fusca. Então, a gente pensa, né? Quando ela contou isso na escola, a gente achou graça, mas ao mesmo tempo, vem essa constatação: como um menino de 6 anos odeia um Fusca? Ele está ouvindo isso em casa, não é? Então, nós estamos tocando nesse assunto porque aqui Jesus fala: assemelhe-se às criancinhas. Procure ser simples e pura como uma criança. As crianças são espíritos milenares, mas que estão num estágio de esquecimento. Estão numa fase maravilhosa de serem trabalhados para no futuro, quando adultos, quando de posse da sua consciência plena, quando na formação da sua personalidade, fale mais alto os bons exemplos de agora do que as reminiscências das anteriores encarnações. Então, esse garoto, por exemplo, estava sendo mal trabalhado. As informações, os exemplos que eles estavam tendo, era de preconceito contra um veículo e, naturalmente, contra a dona do veículo, né? Ou dona mãe do Pedro. Nem sabia o nome da moça, né? E se sabia naquela hora, ela se transformou numa pessoa sem significado para ele. Quando muito, era a mãe do coleguinha. Então, é importantíssimo que nós procuremos pureza de pensamentos, pureza de emoções, pureza de sentimentos. E que nós consigamos fazer essa higiene interior tão bem feita que nós exteriorizemos isso. Que as nossas crianças venham a ter exemplos que façam delas seres melhores, não é? Que façam com que elas também conservem essa pureza. Quando chegar a fase da adolescência, do adulto, ele ainda traga alguma coisa daquela pureza lá da infância. Ele não perde tudo. Então, quando o mestre fala, né, o que sai da boca, o que sai da nossa boca são as palavras. São aquela palavra que ele fala em determinado momento também, né? Se disseres raca ao teu irmão, serás merecedora a condenação ao fogo do inferno. O fogo do inferno simboliza uma condição mental, uma condição em que o espírito vai alcançar de remorso, de culpa,
de desejo de transformação. Então, aquele que fala com o irmão palavra pesada, negativa, e a fala com a intenção de feri-lo profundamente, estará se condenando a tormentos futuros. Porque raca naquela época era uma palavra que sintetizava todo o desprezo contra o outro. Uma palavra que fazia com que o outro se sentisse o pior das criaturas. Então nós nesse campo aí do preconceito, devemos parar e lembrar que somos todos filhos de Deus. Somos todos espíritos vivendo uma experiência nova de transformação. Que aquele que hoje está numa condição que ao nosso ver é inferior, não é inferior. Ele é um espírito com os mesmos valores que nós outros. Muitas vezes até com mais valores. Um espírito que muitas vezes escolheu uma encarnação difícil, dolorosa, numa região, numa localidade, numa condição que possa lhe trazer grandes testes, mas é um espírito buscando a vitória sobre si mesmo. Muitas vezes melhor do que nós outros. Então, quando olharmos para o outro, não vamos nos ater à sua roupa, né? à sua aparência. Se ele é faxineiro ou professor, se ele é o doutor, ele é o juiz. Eu garanto que se nós estivermos transitando em um determinado lugar, lá dentro, por exemplo, do fórum, dentro das instalações da justiça, e encontrarmos com o nosso irmão palestrante espírita, Haroldo Dutra, não vamos saber que ele é um juiz, porque vamos ver ali um homem simples, um homem que transmite vibrações de paz, de alegria, que olha as pessoas com ternura. E aí é capaz de falar, mas esse aí é um juiz? Pensei que ele era o assessorista, porque ele será capaz de abrir a porta, de acolher o irmão que está ali com dificuldade de entrar. Não é? Então, a preocupação que devemos ter em superar essa condição tão dolorosa hoje que é do preconceito. Não olhar as criaturas pela roupa que veste, pela temporária condição profissional ou pela temporária condição de orientação sexual. Vamos ver cada um como um espírito que está no esforço enorme para vencer a si mesmo e que mais precisa de sentimento de fraternidade. Jesus não pede que a gente leve o criminoso para nossa casa. Quando ele fala lá, né, quando o irmão lhe bater no rosto, oferece a outra face, ele não está nos falando para convivermos com aqueles com os quais não temos afinidade, mas para tentarmos superar a nossa dificuldade com ele, para respeitá-lo, para buscar não ferir o outro, para que não sejamos feridos no futuro. O papel das reencarnações, então, é muito grande nesse processo de transformação íntima, de deixarmos de ser almas, entre aspas, sujas, pesadas de débitos, densas de sentimentos inferiores, para sermos cada vez mais leves, mais limpos. Porque um espírito não progride da noite para o dia. O espírito precisa de uma infinidade de encarnações para ir se libertando da ignorância que o reveste lá na fase inicial. E para ir se libertando das mazelas que adquiriu na medida em que elegeu o poder, a importância social, as diversas mazelas que adquiriu ao longo das encarnações. Então é de encarnação em encarnação que a gente vai se tornando melhor. Não vamos acreditar que Jesus foi criado pelo Pai exatamente do jeito que nós o conhecemos. Foi, mas revestido de ignorância, tendo que passar pela fieira das encarnações para se libertar. Então o que hoje é Jesus, esse espírito de pura luz, já foi tão inferior quanto nós. Então essa pureza não virá da noite para o dia. Olha o que nós dissemos. A primeira bem-aventurança é a do pobre de espíritos, humildes.
depois os que sofrem com resignação, depois os mansos, depois os que têm fome de sede de justiça, depois os misericordiosos. E só aí chegamos nos limpos de coração. Então, para conseguirmos essa transformação que vai nos tornando mais próximos de Deus, é preciso irmos desenvolvendo as outras, aprendendo, aprimorando, nos libertando através das outras bem-aventuranças. Na conclusão, quando Jesus dá, vamos dizer assim, a bênção, a benesse daquele que consegue ser limpo de coração, é que verão a Deus. Nós sabemos que Deus não se vê. Deus não é matéria, Deus é algo que a gente não consegue definir, mas sabe que existe. Então, os limpos de coração começam a ter essa sintonia com Deus, porque exatamente já não estão tão voltados para as mazelas do mundo material. Imaginamos que quem ainda vai para uma televisão, pega um microfone, escreve artigo nos jornais, fazendo apologia ao ateísmo, criticando Deus das suas mais diversas formas, são pessoas que ainda não conseguem entender Deus. Então não o veem. E se não o veem, não acreditam que Ele existe. Estão nessa fase de ter que ver. Então quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a primeira questão, que é Deus, nós entendemos que o espírita hoje está capacitado a entender Deus. E quanto mais ele buscar essa transformação íntima, limpar o seu coração das mazelas e eleger o amor, fraternidade, mais fácil será para ele entender Deus. Então ele vai poder dizer assim: hoje eu não acredito em Deus, eu sei que Ele é. Então que Ele possa nos abençoar, nos iluminar e que a gente não perca nenhuma das oportunidades de trazer essa higiene maravilhosa para o nosso coração. Não queiramos dar saltos maiores do que as nossas pernas, mas devagar e sempre nós chegaremos lá. Paz e alegria a todos.